Salve galerinha, tudo certinho com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como interpretar um plano inclinado. Como assim, professora, como interpretar um plano inclinado? É o seguinte, muitas vezes quando você vai aplicar as leis de Newton, tanto a segunda quanto a terceira lei de Newton, você se depara com problemas em que você tem que calcular força ou aceleração em plano inclinado. E, gente, a maioria do pessoal erra esse tipo de questão porque acaba interpretando de forma errada esse plano inclinado para determinar, por exemplo, a força resultante. Então, presta bastante atenção nesse vídeo para que você deixe de errar por bobeira, combinado, gente? E só lembrando, no nosso canal a gente já tem vídeos falando sobre a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, força gravitacional, força normal. Então, se você não entender alguma coisa ou se você quiser ter uma base melhor a respeito desse assunto, vá lá na nossa playlist de aulas de física e assista a essas aulas. Eu vou deixar também os vídeos na descrição. Combinado, galera? Quando eu tenho um plano horizontal e um objeto sobre um plano horizontal, então a gente sabe que a gente tem a força gravitacional ou a força peso, tanto faz, né? Você pode representar para não ter que ficar escrevendo um monte de coisa, né? Então você pode tá representando como P, que é força peso, e quando a gente está com um objeto no horizontal, a gente sabe que esse objeto, ele exerce uma força em sentido contrário, e essa força é o que a gente chama de força normal, né? Agora, o que acontece? Se a gente tem aqui, ó, um plano inclinado, ela não será igual. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente calcula, então, quando eu tenho essa situação em que eu tenho a força normal, que ela é perpendicular aqui ao plano, enquanto a força gravitacional é sempre para baixo. Então vamos ver como que a gente calcula isso. Aqui, a força-peso, ela está representada por P, tá bom? A gente pode observar aqui. Então se eu tenho um objeto que ele está inclinado, então perceba que aqui ele está inclinado, certo? O que acontece? Esse eixo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, quando eu tenho um objeto, por exemplo, na horizontal, então eu tenho aqui, ó, eixo X e eixo Y, certo? Eixo X e Y. E aí, conforme eu vou avaliando as forças, né? Então, se eu tenho uma força inclinada, quanto ela exerce para X, quanto ela exerce para Y, se é positivo, se é negativo, né? Eu tenho que avaliar tudo. Muito bem, quando a gente tem um plano inclinado, o que acontece? Aqui fica o eixo X. Esse é como se eu pegasse esse gráfico, então com X, Y, e tombasse ele. É o que acontece. Então, veja, aqui, ó, passa a ser meu eixo X, tá vendo? E aqui passa a ser meu eixo Y. Então, o meu eixo X e Y, eles também ficam inclinados para que eu consiga fazer essa avaliação de força. Outra coisa que você tem que tomar muitíssimo cuidado, que é onde a maioria da galera erra na hora de fazer exercício, veja, eu tenho um ângulo aqui com a horizontal, certo? Como eu tenho aqui, ó, eu tenho essa corda, eu tenho um ângulo que forma um ângulo com a horizontal, certo? Só que, veja qual é a questão. Se agora o meu X está aqui e meu Y está aqui, eu já vou mostrar para vocês o que significa todas essas forças. Se eu tenho o meu X aqui e meu Y aqui, o que acontece? Para que eu consiga enxergar, a gente vai precisar desse triângulo que está aqui. Para que eu consiga enxergar esse triângulo, eu não posso ter isso aqui como referência. Eu tenho que ter como referência uma paralela ao eixo X, porque agora eu estou vendo tudo inclinado. Então, vocês vão entender por que essa paralela. Se liga só. A força normal, vocês percebem que ela é sempre perpendicular ao plano. Então, se o plano está aqui, né, e agora o plano está inclinado, a força normal, ela é perpendicular ao eixo. Beleza. Agora, a força-peso, ela é sempre para baixo. Então, ó, a força-peso, ela tá aqui. O que acontece, galera? Olha só. Quando eu tenho isso, pensando onde acaba a força-peso, eu sempre imagino, ou faz uma tracejadinha aqui, ó, uma paralela com o eixo X. Veja, o eixo X está onde? Está aqui. Então, quando acaba o vetor da força-peso,
A primeira coisa que você faz é traça uma paralela. Por que traça uma paralela? Porque é o seguinte, quando eu tenho a força-peso para baixo, sabe qual é o segredo de resolver problema assim? A força normal, se eu prolongar ela para baixo, aqui ó, então se eu fizer, eu tenho a força normal até aqui, né? Se eu prolongar ela para baixo, aqui tá chamando até de PY, tá? O que que acontece? Aí, essa PY, ela forma um ângulo aqui com a força-peso. Nesses casos, PY, então quando eu tenho algo, um corpo que é em um plano inclinado, esse PY, ele vai ser igual à força normal. Olha só, por quê? Aqui é a força-peso, não é? A força-peso, ela é para baixo, ok. Só que agora o meu eixo x e y está inclinado, não é? Então, se eu pensar no meu eixo x aqui, ó, e no meu eixo y aqui, o que que acontece? Essa força peso, que a princípio está para baixo, ela vai ter uma influência em PY, porque agora o meu eixo y está inclinado, e ela vai ter uma influência aqui em PX. Então, se aqui a força gravitacional está assim, em função, então, de Y e X, ela exerce uma força, certo? E aí, ela exerce uma força aqui, ó, PY, e ela exerce uma força aqui que a gente chama de PX. Vamos chamar de PY e PX, porque é melhor que força gravitacional Y, força gravitacional X, né? Fica muita coisa. Então, aqui, ó, ela vai ter PX e aqui PY, ou seja, é a força-peso que vai gerar aqui força para Y e força para X. Por quê? Porque ela está inclinada em comparação, ela é para baixo, ok, mas em comparação agora ao meu eixo X e Y, é como se eu estivesse vendo o X e Y tombadinho, ele vai ter uma influência em X e vai ter uma influência em Y. E a gente vai descobrir qual é essa influência, o quanto ela interfere aqui e o quanto ela interfere aqui. E quando a gente descobre, então, PY, a sacada aqui é saber que esse PY vai ser sempre igual a normal, tá? E ver que forma um ângulo, né? Então, é importante que você sempre trace essa paralela. Por quê? Porque se você simplesmente usar o chão como referência, olha aqui, ó, nesse exemplo do muro aqui, do lado. Então, aqui, ó, imagina que eu tenho a força-peso, tá? E daí, essa força-peso, ela vai ter uma influência aqui em PY, né? E vai ter uma influência em PX, porque agora X está aqui, né? Nesse plano inclinado, e Y aqui. Beleza. Veja como está aqui. Então, é como está aqui, ó. PX e PY. Se eu tomar esse chão aqui como referência, eu vou só colocar esse chão mais para baixo. Se eu tomar esse chão como referência, vocês vão acabar fazendo o quê? Fazendo um ângulo aqui, prolongando esse triângulo para colocar o PY e chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo de 90. Isso está errado se você tomar o chão como referência. Tá? Por quê? Porque agora meu eixo X, meu eixo Y está inclinado. Por isso que eu falo para vocês, sempre tracem a paralela. Veja aqui, se eu usar o chão como referência, aqui está a força-peso, aqui está PY. Aonde ficou o ângulo de 90? Aqui, nesse canto. Né? E aí, se você for pensar, a sua hipotenusa é seu PY, porque se o ângulo de 90 está aqui, hipotenusa está aqui, se aqui é o ângulo em questão, aqui é o cateto, essa parte é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto, fica dessa forma. Lembre-se que isso aqui está errado. Por quê? Se você traçar a paralela aqui, vou mostrar agora por que está errado. Se você traçar a paralela aqui, aqui está P, certo? Aqui está PY. Se a paralela for traçada aqui, e se você fizer isso e se lembrar disso, usa esse esqueminha para fazer os exercícios, bota sempre o esqueminha lá do lado. Se você usar essa paralela aqui, pronto, cara, você já evitou 50% de erro, porque ó, aonde fica agora, deixa eu pôr em outra cor, aonde fica o triângulo retângulo, o ângulo de 90 está aqui agora, nesse triângulo retângulo. O P, na verdade, é a hipotenusa, PY, se for pensar nesse ângulo aqui, ó, PY é
o cateto adjacente aqui, né? E o PX, na verdade, ele tá aqui. Se você quiser, você projeta ele para baixo, que veja que exatamente, ó, essas duas linhas rosas, elas são exatamente iguais. Você projeta ele para baixo e ele vai ser o meu cateto oposto. Beleza? Se você sempre traçar uma paralela ao plano, então, ó, aqui como que eu teria que tomar como referência? Teria que, aqui tá meu ângulo, aqui tá meu eixo Y, aqui tá meu eixo X, a força-peso está para cá. Se eu tomar o chão como referência, ó, o ângulo fica aqui. Isso é errado, já expliquei para vocês. Então, se aqui é a sua força-peso, aqui ele vai exercer uma influência em Y. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu sempre tenho que traçar uma paralela ao eixo X. Então, aqui fica meu ângulo de 90. Outra coisa importantíssima, você tem que lembrar que, nesse caso, PY, porque ó, veja que agora PY ele está, né, em sentido oposto à força normal. Então, você tem que lembrar que PY não é a força-peso, é o quanto a força-peso exerce no eixo Y. O PY é que é igual a normal. Eu só tenho peso igual a normal, porque agora não é mais peso, é o PY, ou seja, quanto peso influencia em Y. Eu só tenho peso igual a normal quando eu tenho o quê? Um plano horizontal. Então, se eu tenho um plano horizontal, peso é igual a normal. Agora, se eu tenho um plano inclinado, quem é igual a normal? É o PY. Quem é o PY? É o quanto a força-peso exerce de influência no eixo Y. Beleza? Beleza, esse ângulo que forma um ângulo aqui em relação ao chão, que nesse caso ele dá aqui no problema, né, que aqui, por exemplo, é igual a 30 graus, então vamos supor que aqui também fosse igual a 30 graus. Então, esse ângulo aqui, por simetria de triângulo, esse ângulo sempre vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. Então, se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Se ele falar que o objeto, o plano inclinado, forma um ângulo aqui, ó, de 25 graus em relação ao chão, por simetria de triângulo, esse aqui vai ser 25 também. Então, se você montar esse esqueminha, saiba, então, essas três coisas importantes, né, que você sempre tem que traçar uma paralela, que agora, num plano inclinado, a força normal é igual a PY, e os ângulos aqui sempre são iguais. Porque, veja, se aqui forma um triângulo retângulo, né, se aqui forma um triângulo retângulo, e veja que aqui, esse PX eu posso projetar aqui, eu já consigo achar sempre, se eu tenho a força-peso, que é sempre fácil de achar, né, que é massa, vezes a aceleração da gravidade. Se eu tenho a força-peso, eu consigo achar PY, eu consigo achar PX, né, porque eu projeto aqui, se eu tiver o ângulo. Por quê? Cateto oposto, cateto adjacente e a força-peso vai ser a hipotenusa. E aí, galera, curtiu, aprendeu, não vai errar mais como interpretar aí um plano inclinado? Eu espero que tenha aprendido direitinho, hein? E se aprendeu, gente, não esqueça de compartilhar com os amigos para que a gente possa ajudar outras pessoas também, beleza? Até o próximo vídeo.